Fala pessoal, estamos começando mais um PMcast, o podcast oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu sou a Cabo Bruna, faço parte da comunicação da Polícia Militar. E se você ainda não segue as nossas redes sociais, procura lá, @PMESP, @PMESP. Estamos nas principais plataformas e redes sociais. Gostaria de aproveitar e agradecer também o apoio e parceria da Carijó Filmes, que está cedendo esse estúdio maravilhoso aqui pra gente, para que esse projeto seja realizado. Bom, agora nós vamos falar dos nossos entrevistados de hoje. Olha, a responsabilidade aqui hoje vai ser grande, hein? Acredito que esse é um dos PMcasts mais esperados. Eu estou aqui hoje com o Tenente Bruno Souto. Seja bem-vindo, Tenente. Obrigado. E com o Cabo Fernando. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Ambos do 1º Batalhão de Polícia de Choque, mais conhecidos como Rota. Senhores, é um prazer recebê-los aqui. Sejam muito bem-vindos. Bom, acho que a primeira pergunta, para começar assim já impactando, qual é a história da Rota? O porquê que a Rota surgiu? Perfeito. Primeiramente, cumprimentá-la, né? Cumprimentar o Capitão Marvin, né? Responsável hoje pelo esse podcast, né? Cumprimentar quem está nos assistindo. A Rota surgiu mais ou menos na década de 70, né? 1970. Qual que era a problemática na época, né? Existiam grupos armados e a sociedade sofria muito nessa época. Por quê? Porque a principal ação desses indivíduos era o quê? Ataque a bancos, sequestro de autoridades, atentado a quartéis da polícia para roubar armamentos. Então, a tropa policial naquela época não tinha frente a esse tipo de crime que era diferente no período. Então, lá no 1º Batalhão de Choque, né, foi criado um estilo de policiamento diferente, inovador. Na época, foi uma coisa que impactou muito nessa frente ao combate dos crimes naquela época, que foi a Rota. Então, basicamente, o que era? Homens diferenciados, com uma viatura rápida, tá? Se a gente pega fotos aí do passado, aquelas viaturas C14, C15, depois Veraneios, Blazer, Hilux, e hoje a Trailblazer, né? É uma imagem muito forte da Rota. E a comunicação. Então, foi uma das primeiras tropas a usar o radiocomunicador. Para que isso? Para conseguir combater fortemente esses indivíduos que estavam fortemente armados, fuzis, metralhadoras, e dar uma pronta resposta para proteger a sociedade paulista naquela época. Então foi algo assim, o problema está evoluindo, precisamos criar uma solução evoluída também para resolver esse tipo de problema. Eu já comecei perguntando da história da Rota, mas eu também queria saber um pouco da história do Tenente Bruno Souto, como que foi? Sempre teve vontade de entrar na Rota? Sempre. Desde que eu me formei, né, eu sou aspirante de 2015, né? Trabalhei como aspirantado lá no 38, fundão da Zona Leste de São Paulo, né, 38 BPMM. E desde aluno quis servir na Rota, né? Participava das reuniões, fazia as visitas, solenidades. E aí em 2018 consegui ir para a unidade, consegui estagiar, conquistar meu braçal e estou lá até hoje. Desde 2018, Desde então. 2018. Então, era um sonho. Sim. E hoje está sendo realizado. Com certeza. E você, Cabo? Então, também... Desde pequeno, né, você conseguia observar a Rota trabalhando, o policiamento, né, aquelas imagens que nós tínhamos, aquela figura, né, aquele policial com aquele bigode enorme, né, e isso daí era um chamariz para nós. Autoridade e postura. Só de olhar, você já falava, poxa. Então, eu entrei na polícia em 2006, me formei em 2007, servi 3 anos em Campinas, no 35 BPMI. Após isso, eu coloquei meu nome na Rota, que a lista lá de espera é muito grande, né? Você passa por entrevistas. E estou lá na Rota desde dezembro de 2010, onde eu estou hoje lá como função lá operacional. Estou operando na 4ª CIA de Rota Vespertina e vamos evoluindo aí conforme for necessário. Eu falo que é uma responsabilidade muito grande apresentar esse podcast exclusivamente porque nós sabemos que a Rota é, assim, vista pela sociedade como... né, para algumas pessoas, são vistos como heróis mesmo, né? São vistos como aqueles que chegam para resolver o problema. Com certeza. E aí a responsabilidade é grande, porque tem 1 milhão de perguntas. Eu aposto que se a gente soltar uma caixinha aqui nos comentários, serão milhares de perguntas. Mas eu vou seguindo aqui esse roteiro para a gente conseguir extrair ao máximo, porque eu acredito que o povo está bem curioso.
Vamos lá. Qual é o significado do nome Tobias Aguiar e por que ele é importante para a corporação? Perfeito. O nome Tobias de Aguiar veio do nosso patrono, né, o fundador da polícia, o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. Então, na época, ele era um militar e político, né, e foi o responsável da criação do batalhão. Então, muito se confunde com o nome da rota com o 1º Batalhão de Polícia de Choque, que é de 1891, que lá foi o início, o berço da polícia, né, criação de outras unidades que a história da polícia apresenta, né, e nada mais justo do que as rondas, né, em 1970, quando a rota foi criada, ter o nome do seu patrono, que é o Tobias de Aguiar. Então, é por isso que se chama Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Sim, e logo no começo o senhor falou, né, da criação do batalhão e das missões que lhes foram colocadas, né, desde a criação. E essas missões perpetuam até hoje? Sim. Mudou muita coisa ou não? Foi só acumulando Bastante. mais missões e missões? Bastante, né? O ponto de interesse, né, que é um dos principais pontos que a gente leva lá na rota com identidade, até da sua criação até os dias atuais, é a evolução, o entendimento do crime, da situação de crime organizado e principalmente a proximidade com a sociedade, né? Esse é o principal ponto. A rota é uma tropa de elite diferente das demais que está na rua. Então, se for preciso atuar, já tem uma equipe, já tem um pelotão, já tem uma companhia de rota na rua. E da sua criação, que é um ponto interessante que eu queria apontar, além de patrulhar o Grande São Paulo, né, a parte do centro, que era o que tinha interesse dos bancos e ataques a quartéis, a rota tinha mais uma peculiaridade, que era o quê? Ir para as periferias, ir para próximo da população para se aproximar. Então, as pessoas na periferia não sabiam que viatura é aquela no começo, né? Olha, a viatura da rota. É diferente. E os policiais, como já tinham uma doutrina diferente, se aproximava e isso demonstrava o quê? O profissionalismo e até mesmo a capacidade da rota em atuar em diferentes ocorrências. Porque muitas vezes, não só de denúncia, ligação, a sociedade passa informações para a gente combater o crime, prender aquele bandido. Então, isso é uma margem que a rota vem atuando desde a sua criação. E a sua pergunta sobre evolução, a gente evolui conforme as necessidades. Então, muito se lembra das fardas nossas da cinza, né? E de repente a rota vem com essa configuração de equipamento diferente. Tudo tem um motivo. E o motivo é a necessidade operacional. Então, de treinamento do homem, de condicionamento de equipamentos. E frente aos crimes que a gente vê. Estar sempre pronto, isso, independente do local e a circunstância. O senhor falou sobre a rota ser um patrulhamento que vai combater algo específico e já está na rua. Eu vou explicar o porquê, né? Porque a rota é um batalhão de choque, né? Só que, diferente de alguns batalhões de choques que ficam quartelados, eles só são acionados quando precisam agir diante de tal problema, né? E aí a tropa é acionada, eles vão se equipar e vão resolver o problema. A rota, ela fica realizando o patrulhamento. Sim. E se esse problema acontece, ela já está na rua, né? Acho que essa é uma das principais diferenças aí quando a gente fala entre policiamento de choque, sim, né? Inclusive, tem uma pergunta aqui que é sobre isso, né? Qual a principal diferença entre rota, COI e GAT, por exemplo? Quer responder, Fernando? A rota, né, ela é destinada ao patrulhamento tático, né? Então, você está lá desde uma missão específica, que é você estar patrulhando, a nossa necessidade, né, a nossa criação é sempre estar em apoio em viaturas diárias, né? Então, não importa o tipo de ocorrência, sempre aquele patrulheiro ele vai estar respaldado pela rota, né? Então, os oficiais eles tomam uma devida cautela, né, o coordenador operacional, de sempre distribuir a rota no máximo que atenda todas as regiões da Grande São Paulo, para que sempre você tenha o apoio, né? Você tem sempre aquele redirecionamento e sempre atendendo as ocorrências, né? Então, a rota ela é uma tropa pronta empregada. Tanto é que, quando vem visita externa no batalhão, a primeira coisa que pergunta para os oficiais que estão dirigindo lá a visitação, pergunta, por que vocês levam tanto equipamento? Por que vocês levam tanto suprimentos militares? O que acontece? Aí você tem que explicar que uma vez que você sai do batalhão, você só retorna quando você tem todo aquele aspecto de missões resolvidas. E uma equipe de rota, um pelotão de rota, ele é autossuficiente. Ele consegue resolver isso daí, né? A parte do GAT, né, é o Grupo de Ações Táticas Especiais, ele é destinado a ocorrências de crises, né? Então, eles já têm uma maior atuação aqui, vou falar bem genericamente aqui, né? Ocorrência com refém, um indivíduo que está tomado um prédio que tem que ter uma retomada, né? Uma retomada tática.
Então, eles são específicos a esse tipo de operações. E a parte do COI, que é o Comando de Operações Especiais, né? Eles atuam mais em uma área de mata, mais em área de que tem um aspecto de operações especiais, né? A parte de mergulho. Então, eles são muito direcionados para operações que, devido ao treinamento e à gama de equipamentos que eles têm, é aquele tipo de tropa que consegue resolver. Interior e litoral também recebem o apoio da rota. A gente está realizando agora a Operação Verão, né? Desde do início... do final de dezembro, do início de dezembro, desculpa, realizando a Operação Verão, e a rota também desloca para fazer atendimento no litoral. Nós somos empregados na Operação Verão. Então, dentro da organização do coordenador operacional PM, abaixo, né, da divisão operacional do choque, a rota, como outros batalhões de choque, são empregados na Operação Verão. Então, constantemente, nós empregamos pelotões lá, seja Guarujá, Santos, São Vicente... Litoral Sul, Litoral Norte, está todo coberto. Todo coberto. No interior, a rota só se desloca quando tem alguma operação específica ou não. Também tem equipes que são designadas para lá para o patrulhamento normal. Normal. Desde cidades do interior próximo até mesmo divisas, como Presidente Prudente, divisas de Franca, que é a divisa de Minas, divisa do Paraná. Então, a gente fala que lá na rota a gente tem a facilidade de conhecer locais que a gente não conheceria em outras situações, né? Sim. Então, eu conheço cada cantinho do estado de São Paulo, graças à rota. E estão preparados para agir em cada um deles. Sim. Dentro da estrutura da rota, internamente falando, existem subdivisões, equipes para missões específicas? Como que funciona? Quer falar? Dentro da parte de rota, né, chefe, do batalhão, nós somos divididos em 4 companhias, né? Nós temos a primeira CIA, que é a rota noturna, né? A segunda companhia, que é a rota matutina, terceira companhia, a rota vespertina, e quarta companhia, a rota vespertina, a qual nós pertencemos. E você vê que nessa parte aí de deslocamento, a parte de atender as missões, cada pelotão você tem suas características, né? Então, devido à demanda e o horário empregado, você tem uma área situacional, um espectro diferenciado, por exemplo, uma matutina. Então, a matutina ela vai pegar bastante comércio aberto, você tem algumas características que você interage muito mais com a população que vê a viatura de rota, então você quer tirar foto... Tem que fazer um trabalho comunitário. Tem que explicar que tem a seção P5 lá, tem as datas específicas para fazer o conhecimento, conhecer o batalhão, e mesmo assim, uma parte que nós batemos muito em cima é a nossa aproximação com a população. Então, aquela pessoa que vai chegar vai tirar foto na viatura de rota. Se tiver criança, a criança vai sentar na viatura de rota. É isso aí, pessoal. Se vê a viatura de rota na rua e tem vontade de tirar foto, pode chamar. Eles não vão, são só bravos assim, na feição, mas são comunitários também. Tem até um detalhe importante, né? As pessoas confundem que às vezes nós estamos numa operação que tem um certo risco, naquele momento pode ser que não tenha esse contato prévio. Não consiga atender. Mas pode ficar tranquilo que o policial vai explicar isso e vai direcionar, lógico, com a segurança do ambiente, ou até da circunstância, ou até mesmo direcionar a população para visitar o quartel, que é um ambiente mais controlado, mas pode ficar tranquilo que vai tirar foto com a viatura de rota. Inclusive, o quartel de rota, ele tem lá o horário de visita, a comunidade pode visitar, pode conhecer, pode ver a viatura, pode saber como funciona. Sempre tem lá um instrutor que vai passar certinho como tudo funciona, né? Sim, tem. Nossas visitas, até aproveitar, né, para explicar, nós temos visitas sexta-feira, visitas guiadas, né, por responsável lá que vai fazer todo um tour sobre o quartel, a história, né, da rota e do 1º Batalhão de Choque, né, de sexta-feira e sábado às 10 horas da manhã. Só um detalhe, né? Como a procura é muito grande, nós temos um e-mail, né? Que é rotavisita.gmail.com, né? Você preenche lá seus dados, nome, RG e o horário de interesse, o dia e o horário de interesse. E aí o nosso P5 vai, né? Nossa comunicação social vai fazer o contato com a pessoa para agendar esse horário de visitação para conhecer o quartel. Mas todos vão ser atendidos. É só para a parte de organização. É só enviar um e-mail para o rota.visitas@gmail.com. Desculpa, passei errado. visitarota@gmail.com. Visitarota@gmail.com. Então, se você tem curiosidade de conhecer esse batalhão, né, que inclusive é um patrimônio histórico, você pode enviar um e-mail para visitasrota, é isso? Visitarota@gmail.com. Inclusive,
os túneis da rota? Com certeza. Vai poder passar por lá. Vai poder passar, vai conhecer, que é um ponto peculiar da nossa unidade que todo mundo tem curiosidade de conhecer. E sem falar também, comando, que nós temos as redes sociais através do Instagram também, né? Que é a Rota_BTA, onde passa, retransmitido à população todas as grandes operações, curiosidades da rota. E a pessoa que vai lá visitar, que agora tem aos sábados também, de sexta-feira aos sábados, vai ser uma imersão cultural muito grande. Porque a pessoa vai entender desde todos os monumentos que tem na base, lá na base Aguiar, que nós chamamos de base Aguiar, o batalhão do de Aguiar, né? Então ele vai entender todos os monumentos, cada significado de cada um, né? E toda a atenção que a polícia dá ao cidadão. Então aquele cidadão ele vai entender a história, por que aquele batalhão existe, por que tem cada monumento, vai conhecer, vai ter oportunidade de ter aquele contato mais próximo de ver as equipes equipando suas viaturas, assim, não vai poder chegar tão próximo, porque a gente tem um manuseio de armamento e tudo, mas as pessoas elas acabam, durante a visitação, rodeando, então ela tem aquela experiência que ela nunca viu, né? E vai conhecer mais de perto. Então, só reforçando, o @ do Instagram é Rota_BTA, né? Rota_BTA, lá você vai conseguir acompanhar as operações realizadas pela Rota e o dia a dia e ficar um pouquinho mais próximo desse batalhão. Se você vai fazer uma visita por São Paulo, quer fazer um passeio cultural, inclua a Rota no seu roteiro. Com certeza. De sexta e sábado. Sexta e sábado. Bom, processo seletivo para ingressar na Rota. A pergunta que a gente mais escuta, para entrar na Rota, entra primeiro na Polícia Militar ou pode entrar direto na Rota? Essa pergunta, todo mundo tem essa dúvida, né? Que, inclusive, devido a Rota ser uma unidade reconhecida, né? Uma tropa reconhecida, muito se confunde, né? A Rota é da polícia? Sim. É um batalhão, né? O primeiro batalhão de choque, dentro do Comando de Policiamento de Choque, é uma unidade da Polícia Militar. Então, para o policial, né? Para a pessoa que quer ingressar na Rota, primeiro ela tem que fazer o concurso público, né? De ingresso, ou tanto para soldado, ou tanto oficial, né? Na Academia do Barro Branco, no meu caso. Passando a formação, você pode, dependendo do edital, né, que tem editais que tem que ter um estágio probatório ou não, tem turmas que conseguem ir direto, né, como que está acontecendo recentemente, turmas de soldado conseguem ficar na unidade. Você vai lá na unidade, preenche uma ficha, né, de seleção com seus dados e aí aguarda um processo como fosse seletivo, né? Nós fazemos uma pesquisa, nós fazemos um levantamento, fazemos uma entrevista, então o policial senta com um oficial, um sargento, um cabo-soldados, que são braçais de rota, que é questionado todos os aspectos de interesse, principalmente pessoal, profissional, de entendimento da unidade. Então tem uma entrevista ali, né? Tem uma entrevista. Tem que ter alguns aspectos especiais para ingressar. Sim. E isso é muito interessante, pessoal, porque antes, né, a gente precisaria entrar pelo concurso de soldado ou de oficiais, você passaria um tempo em outras unidades, no patrulhamento, e aí, posterior, iria para o batalhão. Hoje, não. Se o edital abrir, já tem a possibilidade de ir direto para a rota. Sim. Tudo depende da quantidade de vagas e se vai abrir direto para a rota. Então, assim, para quem sonha, né, em ser policial de rota, hoje as possibilidades de ingressar diretamente estão está mais perto do que imagina para realizar esse sonho. Só um detalhe importante, igual os oficiais, né? Quando eu entrei no Barro Branco, não tinha essa opção. Eu, obrigatoriamente, tinha que ir para um batalhão de área. Isso, o aspirante, né? O último aspirante que foi para a Rota foi em 2009. E esse último ano nós recebemos aspirantes. Então, agora a Rota tem aspirantes lá que estão estagiando, como alunos soldados que se formam e já ficam direto. Já ficam por lá. Esses alunos soldados, eles fazem o curso de formação já na Rota, né? Que também tem essa possibilidade de já escolher fazer o curso de formação lá. E aí, no final do edital, se abrir vaga, ele já pode continuar direto. Isso aí. Bem legal. Fiz a entrevista, fui aprovado, entrei para a Rota. Vou passar por algum curso específico, algum treinamento específico? Tem uma série de rotinas lá que o policial passa, né? Primeiro aspecto, né? Conhecimento da unidade. Então, ele vai ficar responsável lá pela guarda do quartel, passando um horário de serviço para quê? Para conhecer o nosso efetivo e ser conhecido, né? Então, é mais para se familiarizar no ambiente. Depois disso, ele passa para um EAO, né? Que é um estágio de assuntos operacionais, né? Qual que é o pensamento desse EAO? É nivelar o policial com os conhecimentos básicos que é necessário para ele poder ingressar numa equipe de rota, para ele ser o estagiário. Passando esse EAO, que demora mais ou menos 2 semanas, nesse treinamento ele tem treinamento de procedimentos, legislação,
tiro, condicionamento físico, é tudo passado para ele. Ele vai ser classificado numa companhia, como o Fernando falou, noturna, matutina, as vespertinas, e aí ele vai começar o estágio dele. Primeira parte, estágio de observação, na função de quinto homem, e aí com o tempo ele vai evoluindo, demorando, né, perpetuando aí para mais ou menos uns 3 meses, para assim o pelotão votar o braçal dele e aí sim ele ser digno de ostentar um braçal de rota. O que significa o braçal de rota? Então, o braçal pro policial de rota é o símbolo máximo, né, da sua pertencimento à unidade, e para nós é o símbolo de confiança. Então, quando você vê aquele braçal, você sabe que aquele policial é de confiança e, ao mesmo tempo, eu sei que o nosso grupo confia em mim, né? Então, um detalhe importante, né? O estagiário, quando ele está estagiando, que a gente falou do estagiário, né? Quando ele está estagiando, ele não pode ostentar o braçal de rota. Ele só vai ostentar a partir do momento que ele evolui no seu estágio e aí o grupo tem um entendimento, tem um discernimento que a parte técnica, operacional, mental também, e o principal, né, que eu falei, até foi redundante, a parte de confiança, aí sim ele pode ostentar o braçal através do juramento, que é na frente ou do monumento de Canudos. E aí é realizada uma solenidade. Perfeito, né? Um detalhe importante também, né, chefe? Por exemplo, o operador de rota, quando ele conquista o braçal dele, ele jamais vai estagnar, né? Aquela parte que o tenente falou, ele conquistou a confiança do grupo. Então agora ele vai ter que se evoluir. Por que eu falo se evoluir? Ele vai ter que correr atrás de informação, ele vai ter que crescer tecnicamente, né? Psicologicamente, porque vai ser ocorrências diversas, muitas vezes que ele não vai passar no estágio dele, ele vai ser colocado em prova. Então nós tínhamos até um jargão antigamente que falava para o policial ficar bom, né? Depois de conquistar o braçal, eram 5 anos. Na verdade, então o braçal de rota não é que ele está pronto. Na verdade, ele está só começando. Só começando. Só começando. E a cobrança dobra, né? Então, o cara fala... E o treinamento não é fácil. Chegou lá, conquistei o braçal, acabou. Não. Não. Apenas começou. Você abriu uma porta que você vai trilhar. Uma vez conquistado... Só começa a sua vida. Por aí. Então, o treinamento da rota é considerado um dos mais rigorosos do país. Quais são os principais aspectos desse treinamento? E esse treinamento, ele tem somente na parte de estágio para o policial virar um policial, ou tem alguns cursos e treinamentos específicos que são desenvolvidos dentro da rota? Para ficar até mais simples, eu vou dividir em 3 segmentos, né? O estagiário, igual você falou. A rotina de um pelotão de rota tem o treinamento. Então, exemplo, dentro do nosso horário de trabalho, a gente chega antes, né? Isso é um detalhe da nossa doutrina. A gente trabalha meio-dia, o horário até o término meia-noite, que é o horário da vespertina. A gente não chega 11h50, a gente chega 10h30, 10h40, sempre 1 hora antes. Para quê? Para que cada policial consiga equipar deixar seus equipamentos prontos. O motorista cuidar da viatura, 3º e 4º homem cuidar a parte dos seus equipamentos, eu como comandante de pelotão acertar a parte do pelotão. E aí, quando o pelotão entra em forma, ele sim passa por um treinamento. Todo dia o seu pelotão tem um treinamento. Então, seja condicionamento físico, técnico operacional, legislação, uma sala de aula para a parte de atualização jurídica. Então, essa é o segundo segmento de treinamento. Então, todo dia o policial de rota tem um treinamento específico. E o terceiro são através dos cursos e treinamentos que nós exercemos, né? São cursos de aperfeiçoamento. Perfeito. E também os apoios em treinamento para diversas unidades. Dos cursos de aperfeiçoamento, nós temos o curso de patrulhamento tático de rota, que é esse curso aqui que está no meu peito, né? Que é o curso base da unidade. Ele... Em 2099 ele já tinha sua edição, por um tempo parou, em 2018 voltou. Ponto de interesse, ele foi até um marco interessante para a gente, porque foi a partir desse curso e através da evolução técnica, do entendimento dos crimes ultraviolentos e tudo mais, que a rota mudou até o seu fardamento, as suas técnicas foram atualizadas, tudo isso inserido nesse curso. Então, o policial que vai fazer esse curso, ele tem esses conhecimentos adquiridos, curso de duração de 1 mês. Outro curso que nós temos também é o curso de atirador designado, né? Que é um curso de uma ferramenta específica de proteção de pelotão de patrulhamento tático, que a finalidade básica é proteção àquele grupo a longa distância, frente a um enfrentamento de crime ultraviolento. E o terceiro curso, que é um curso mais recente, que é o curso de combate ao crime organizado. Então, a rota, devido a ser uma unidade que combate diretamente ao crime organizado, é uma unidade que sempre a gente está vendo nos noticiários, se faz presente a esse combate. Nós estruturamos junto com o comando geral, né, o coronel Cássio, esse curso com duração também de 1 mês, que visa
o aperfeiçoamento daquele policial ao entendimento de como se combate o crime organizado. Certo, e esses cursos eles são divididos em módulos, por exemplo, um desses cursos, vamos falar de um Sim. deles. Ele é dividido em módulos e tem ocorrências reais, simulações de Sim. ocorrências reais, como que funciona? Os 3 cursos, isso é um entendimento que nós temos principalmente com o apoio do nosso GT, do Gabinete de Treinamento, é que os cursos se aproximem o máximo possível da realidade. Então, preparar o operador para chegar o mais próximo possível do que ele vai enfrentar na vida real. Então, no curso de atirador designado, nós temos uns simulados, todos os dias uns simulados, inclusive o simulado final, que a gente tenta chegar o mais próximo da realidade, um domínio de cidade, uma situação que tenha policiais sofrendo disparos e o atirador tem que atuar para proteger aquela tropa. O combate ao crime organizado, mesma coisa. Nós temos situações de simulados de roubo a carro forte, simulados de apoio ao Ministério Público em cumprimento de mandado. No curso de rota, mesma coisa. Nas partes de tiro, até é interessante que é um dos cursos que mais efetua disparos na PM. Poucas pessoas sabem disso. Nós temos uma carga de instrução de tiro muito alta. A evolução do aluno em relação ao tiro é essa. Primeiras semanas são parte básica, fundamento, depois vai evoluindo até o último dia que simula a situação real de troca de tiro, uma situação que o policial precisa se defender e defender os seus parceiros, terceiros, atirando com arma de fogo. Eu acredito que esses cursos, eles tenham muitos desafios, né? Sim. Sejam eles físicos ou psicológicos. Perfeito. Como que aí a questão da desistência? Tem muita gente que vai até o final, que segue firme, e eu acho que se foi até o final, acho que sai com certeza muito mais forte. Sim, com certeza. São cursos difíceis, né? Cada um com a sua parte específica, peculiaridade. O curso de rota tem lá sua parte de condicionamento físico elevado ao extremo, parte de controle emocional. O curso de atirador designado, o policial tem uma parte técnica muito elevada, conhecimento técnico de matemática, física. E ele já tem que ter um conhecimento também antes disso, E antes né? disso, inclusive ele passa por uma seleção. A gente faz uma prova de tiro para selecionar excelentes policiais para fazer o curso de atirador. E o combate ao crime organizado também, essa parte de conhecimento mais histórico, mais intelectual sobre o crime organizado. Então, cada seu curso tem a sua dificuldade. Dentro do que você falou, é muito importante isso, porque existem as desistências, mas o ponto principal que a gente percebe quando o policial se forma, não só em São Paulo, em outros estados, nós temos muitos operadores em outros estados. Eles falam que mudou da água para o vinho depois que fez os nossos cursos lá na rota. Então a gente vê que, na verdade, para você fazer um curso desse, você tem que estar preparado para sair ainda mais preparado. Com certeza. As pessoas não imaginam todo o preparo e conhecimento que você tem que adquirir para fazer algo específico aqui dentro da polícia. O senhor citou sobre o curso de atirador designado. Cabo Fernando? É um atirador. É um atirador designado. Fala um pouco pra gente aqui como que funciona, qual que é o diferencial e o que um atirador designado faz. Bom, diferencial. Aquele operador ele tem que ser bem... saber o que ele quer, né? Por exemplo, o que eu falo? Ontem, 10h30 da noite, eu estava lendo sobre balística, estudando, e já tinha acabado a nossa parte de operacional, já estava em casa, então você tem que ser aplicado. E o que isso é ruim? Porque nós fazemos parte da instrutoria, então direto eu tenente Bruno, chefe, o que é isso? A gente troca muita ideia e sempre o nosso grau ele acaba se elevando. Então, aquele candidato que vai fazer o curso, ele sempre vai estar atualizado. A parte de domínio de cidade. Toda vez que tem uma ocorrência de grande relevância, você vai lá, faz o estudo do local, você faz como se fosse, não vou dizer uma perícia, mas ele seria um caso, você estudar aquele cenário como que foi, e nós chegamos no batalhão e comparamos. Entrega para o tenente o estudo, ele vai comparar e vai ver se aquilo lá está condizendo com o nosso treinamento. Nosso treinamento está mediano, vai evoluir. Então, a responsabilidade é gigante, né? Porque assim, para quem acha que o trabalho dura só durante as 12 horas, não, é muito além disso. Então, vai trabalhar no começo, vai trabalhar durante as 12 horas, vai trabalhar em casa, vai estudar, vai se aperfeiçoar. Isso. E a missão é essa. E a rotina, ela acaba sendo um pouco mais pesada para o atirador, porque hoje nós podemos falar que é uma das partes mais técnicas da rota, junto com o APH, que é
atendimento Qual que é a missão pré-hospitalar. específica? É sempre a proteção do pelotão. A proteção do Sempre pelotão. proteção. O atirador designado, só para complementar Claro. o Fernando, nós percebemos com a evolução do crime, inclusive ocorrências que muito se veicula na mídia de domínio de cidade, né? Ocorrência de Araçatuba, Ourinhos, Guararema, que nós participamos, né? A Rota participou, desculpa falar, né? Os criminosos, eles estão utilizando de técnicas totalmente diferentes do que era o habitual. Então, indivíduos armados com .50, que é um calibre que você só via em situações de guerra, que serve para derrubar helicóptero, para furar blindagem, isolamento da cidade. Então, uma ocorrência que nós só víamos 20 indivíduos, hoje utilizam 50, 60, com carros blindados, drone, artefatos explosivos. Então, a gente percebeu, né, num período... Ele está evoluindo. Sim. Frente a isso, eles queriam manter uma distância maior das tropas policiais. Então, colocando veículos incendiados, aquele miguelito, que é aqueles pregos para furar o pneu da viatura, e até mesmo equipamentos, armamentos, para deixar a gente mais distante possível. E o policial não conseguia atender a ocorrência, as tropas que fossem atender. Vendo isso, nós necessitamos, né, nós analisamos através de estudos, que o pelotão, para aproximar nesse tipo de ocorrência, precisava de uma proteção a longa distância. Então, antes da criação do atirador designado, qualquer policial que fosse nesse tipo de ocorrência não teria essa capacidade de neutralizar uma ameaça a 100, 200, 300 metros. Frente a isso, buscamos literaturas, inclusive fora do Brasil, em especial nos Estados Unidos, e já existia essa figura do atirador designado, que é um policial que tem um equipamento diferenciado, um aparelho de pontaria diferenciado, uma munição diferenciado. Para quê? Se caso eu estou com o meu pelotão lá, estou progredindo, estou incursionando na ocorrência, vi um indivíduo que está atirando contra a gente a 200 metros, não tenho capacidade de atirar. O Fernando vai efetuar esse disparo para neutralizar a ameaça, e aí eu com o meu pelotão vai avançar. Todos os pelotões têm um atirador designado? Todos. E pelo menos 3 atiradores. Não só a rota. As unidades de choque, nós somos órgão gestor do conhecimento, então nós formamos esses atiradores. Unidades do choque como segundo de choque, canil, terceiro de choque, tem atiradores. E os BAEPs e o TOR. Né? Então, os BAEPs no estado... O GAT também tem um atirador. Qual que é a diferença do atirador do GAT para o atirador designado da rota? O GAT, no caso, é o sniper, né? Que é um operador que tem um treinamento elevadíssimo, né? Em relação a disparo, e ele atua em situações com refém. Então, dentro do gerenciamento de crise, na crises estáticas, né? Dentro do causador da crise, junto com o gerente e tudo mais, ele é uma ferramenta que serve para efetuar um disparo de incapacitação imediata, que é o quê? Aquele disparo que o indivíduo não reaja, inclusive não consiga, segurando uma arma, efetuar um disparo e acertar a vítima. Nós, atirador designado, já não. Nós efetuamos disparos que gera tanto incapacitação imediata ou psicológica, que é um disparo para coibir, para cessar aquela agressão do indivíduo que está armado, efetuando disparos com situações de crimes ultraviolentos. Então, basicamente, essa é a diferença. Bom, eu ia perguntar dos equipamentos, mas eu já vi que os senhores trouxeram um armamento específico. Quer mostrar pra gente? O Super SAS é um equipamento bem preciso. Então, o atirador designado, ele tem uma familiaridade muito grande com a arma dele. Então, ele tem que entender a parte ergonômica, a altura que ele vai encaixar a bochecha dele para fazer o tipo de solda, como que é o peso do gatilho. Então, ele tem que ter uma familiaridade muito grande com esse armamento. Extensão do seu corpo. É uma extensão do meu corpo. E sem falar, com o atirador designado, ele tem que ter um preparo físico também elevado, porque ele vai estar com o pelotão. Então, por exemplo, estou lá no Guarujá, estamos em missão, numa incursão, meu batimento cardíaco vai estar elevado. Então, eu vou ter que aprender a disparar com o batimento cardíaco, o batimento elevado. Tem que fazer conta. O operador designado da rota e o sniper do GAT, ele tem que saber fazer conta. Com certeza. Tem que estar na cabeça. Você hoje tem as facilidades de aplicativos, mas até eu brincar com ele, tem um jargão que ele fala, sabendo regra de 3, faz todas as contas. Então, você tem que ter na cabeça, né? Então, eu tenho as facilidades tecnológicas? Tenho, mas o atirador tem que saber o porquê de cada questão, né? Onde ele vai chegar. E uma situação interessante que, assim, o criminoso, ele não tem responsabilidade no disparo dele. Ele atira no policial com a necessidade, né, de evitar que o policial se aproxime e conseguir subtrair os bens, né? Só que a gente fala muito isso no atirador designado. Nosso disparo tem que ter responsabilidade. Porque através dessas contas, através desse cálculo, até desse conhecimento aprofundado, o tiro ele tem que ser certeiro. Então, tem que acertar o indivíduo que está tentando contra a nossa vida e da população. Então, é uma coisa interessante. Então, tudo que os senhores estão vendo aqui tem um motivo, um propósito. A luneta,
ela serve para o operador ver com uma distância maior, mas também ela tem informações que através de cálculos balísticos você consegue compensar o disparo. O supressor de ruídos, né, que muitos falam que é o silenciador, né, mas é o supressor de ruídos, ele também tem uma facilidade operacional, o bipé também para apoio, então tudo aqui é voltado para o resultado final do atirador, que é proteger, não só o pelotão, mas a sociedade. O recado para, acho que as mães que acompanham o nosso canal vão gostar disso, para mostrar para os filhos dela, olha, tem que aprender a fazer regra de 3 na escola se você quer ser um atirador designado da rota. Não só regra de não 3, só, outra, isso aí é só uma brincadeirinha, mas que faz sentido. Se torna muito além. Então, o atirador hoje, ele tem que ter livros, ele tem que ter manuais de consulta, ele tem que interagir com outros atiradores, ele tem que trocar ideia com os operadores nossos que são formados lá do norte do país, operador que vem do sul. Então, tem ocorrências que são destinadas, até mesmo pelo domínio de cidades daquela região que tem características diferenciadas de São Paulo. Nós temos que ter esse upgrade com eles. Então, sempre trocando ideia e se atualizando. Você não pode estar andando só com um armamento que todo mundo vê, que legal, que bonito, e você não extrai o máximo dele. Quais outros equipamentos que a rota tem, com o avanço da tecnologia? Tem carro blindado? Como que é? Nossas viaturas têm uma distribuição da frota lá que tem blindagem, para-brisa, portas frontais, tem um nível de blindagem. E além dos equipamentos, né, como nós estávamos pontuando aqui que o atirador designado é uma ferramenta, nós temos a teoria lá na rota que, assim, nós como os operadores, nós temos que ter diferentes ferramentas para resolver diferentes conflitos, né? Não adianta, aquela máxima que eu falo, você está com um problema no seu carro, você leva no mecânico, ele só tem uma ferramenta só para resolver todos os problemas, todos os defeitos do carro, não serve, né? O operador ele tem que ter uma gama de ferramentas para aquela gama de situações que nós enfrentamos aí em São Paulo, né? Então, das ferramentas que nós temos, o atirador designado é uma. Nós temos também lá na rota o operador de metralhadora leve, que é um equipamento que chegou recente, a metralhadora Negev, que é uma capacidade de disparos maior. Então, o operador serve para saturação de área. Então, ela é utilizada no calibre 7.62, né, por 51. Com munição fita, né, aquelas munições que vai num cofre e tem capacidade de 120 disparos no cofre dela. Então, é outro equipamento que nós temos. Além disso, utilizamos visor noturno, equipamentos de APH. Então, caso se deparar com uma situação, se nós mesmos formos baleados, alvejados, ou algum policial ferido, o nosso operador tem capacidade de atender no campo de batalha, no enfrentamento lá direto, o policial que está ferido, entre outros equipamentos. Então, exemplo, nós fazemos testes de munição. Então, nós participamos recentemente, faz um ano, de um teste de munição importada para saber se aquela munição era de interesse. Em relação a calibres, lá nós utilizamos calibre 7.62, 5.56, .40, calibre 12, pistolas de neuroincapacitação, taser. Então, hoje, todas as compras da PM que tem equipamentos, pode ter certeza que alguma coisa também está relacionada com a rota. Então, nós temos uma gama de equipamentos, parte de CDC, né, granadas, munições de impacto controlado. Então, temos bastante equipamentos. Bom, eu acho que isso deixa claro que a rota está pronta para combater qualquer tipo de circunstância e qualquer tipo de evolução do crime organizado. Sim, é isso mesmo. O pensamento, né, até na nossa canção, né, nos diz, né, o batalhão da vanguarda, nos orgulhamos de pertencer. Então, o batalhão da vanguarda é nesse pensamento. Se o crime está se modernizando, nós nos modernizamos. Então, mais ainda. Mais ainda. Uma coisa que eu falei no começo do podcast, que uma das peculiaridades nossas que nós tínhamos no passado era o rádio comunicador. Foi uma das primeiras tropas a usar rádio comunicador. Hoje em dia, nós dentro do comando de policiamento de choque, utilizamos um software que é de georreferenciamento de comando e controle. Então, hoje, tanto o operador que está no campo de batalha, né, está lá na operação, na rua, como o comandante de pelotão que também está na rua, ou o comandante da operação que está numa base avançada ou está no batalhão, ele consegue em tempo real direcionar as equipes e saber o que está acontecendo, até mesmo em comunicação rápida. Então, nós chamamos de software de comando e controle, uma leitura situacional muito mais atualizada, coisa que a gente só via em filmes, né? Então, a rota e as unidades de choque utilizam essa ferramenta, que também é um avanço que até esqueci de pontuar no enfrentamento aos crimes ultraviolentos, em operações especiais. E tem algum lugar que a rota não entra? Não. Todos os locais do estado, a rota entra,
entra para fazer amigos, né, a população, ou para prender um bandido. É isso aí. Bom, quais são as situações mais comuns em que a rota é acionada, né? Qual é o cotidiano? Qual que é o normal? Sempre vai ter aquele tipo de ocorrência. O normal de emprego do pelotão, como o Fernando falou anteriormente, os pelotões de rota são direcionados em áreas de interesse. Então, o que são áreas de interesse? São áreas que determinados tipos de crimes estão ocorrendo e o policiamento territorial não está conseguindo resolver, então a rota é direcionada, ou áreas de interesse em relação ao combate ao crime organizado. Então, tem uma informação da inteligência, do nosso P2, um apoio a outros órgãos, que aquela determinada área, região, os indivíduos estão transportando grande quantidade de drogas. Estou dando um exemplo, tá? Entre outros. Então, a rota é empenhada. Para quê? Primeiro, para realizar o patrulhamento tático de rota, que é o quê? A saturação na área. Então, hoje, estou saindo com o meu pelotão. Nós vamos para a Zona Leste de São Paulo. Estou chutando uma área de patrulhamento. O pelotão sai e, conforme a determinação daquela área, copiando a rede rádio da área da rede rota, né, da canaleta de choque, nós vamos patrulhando, realizando abordagens, apoiando as viaturas de área. Teve alguma ocorrência de vulto naquela região muito próxima, o pelotão é direcionado. Ou teve um acionamento da nossa agência de inteligência, vai em tal local porque possivelmente aquele criminoso procurado da justiça está atuando. Além disso, a rota também é empenhada em operações, como foi um caso de grande relevância na mídia, né, que foi o atentado, na verdade, acho que um planejamento contra o senador Sérgio Moro na época, né? E eu lembro que foram diversas viagens, acho que para Presidente Prudente. Não, esses indivíduos, eles estavam planejando um atentado contra o Sérgio Moro. Era senador, né? Presidente Prudente também teve uma operação específica. Só não lembro qual foi, mas eu acredito. São duas distintas essas operações, mas nós participamos na detenção dos indivíduos, no cumprimento, né, o apoio à Polícia Federal e ao Ministério Público na detenção desses indivíduos. Inclusive o líder, né, foi preso nessa operação com a Federal. E Presidente Prudente também participamos, em 2018 e 2019, na movimentação de todas as lideranças em conjunto com a Polícia Federal. Então, as lideranças da facção iam ser movimentadas para presídios federais e nós participamos desse apoio de escolta até levar em local seguro para eles entrarem nas aeronaves com a Polícia Federal. Na época era o COT, né, uma tropa de elite da Federal, para levar nos determinados pontos do Brasil. Eu acho que é por isso que os treinamentos são tão intensos, né? Porque tem que estar preparado, independente do que vai enfrentar, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente, porque são operações de alto risco. Sim. Bom, inclusive a próxima pergunta é essa, né? Eu entrei no tema sem saber como os operadores da rota são preparados psicologicamente para lidar com situações extremas, como combate ao chamado novo cangaço em confrontos com grupos fortemente armados. Sim. Esse treinamento, a gente fala que é um treinamento constante, né? Até retomando alguns pontos que a gente falou anteriormente do estagiário, dentro do estágio, além da parte técnica, também é testado a parte psicológica dele. Não só no estagiário, no curso de rota também que a gente falou dos simulados. Então, tudo isso está interligado para treinamentos, né, e para a evolução psicológica, mental, né, inteligência emocional do policial frente a esses crimes. Então, nossos operadores constantemente, eles passam por treinamentos nesse nível, né, de preparo mental, psicológico, leitura do ambiente para ele saber e estar preparado quando ele for pisar naquele cenário de risco, né? E pós-ocorrência também é natural, inclusive dentro da polícia, né, o policial passar por uma avaliação psicológica, né, para saber o que aquela ocorrência gerou de prejuízo ou não na parte mental, né? Então, mas o que é interessante até destacar, dificilmente nós temos policiais que ficam de restrição ou não, isso demonstra a parte de treinamento mental nosso, porque né? já tem um preparo antes, né? Já sabe o que vai enfrentar, mais Sim. ou menos. Na verdade, tirando as surpresas, né? Que Sim. algumas ocorrências têm, mas tudo isso mostra que o treinamento é eficaz. Com certeza. Né? Porque o resultado é alcançado e depois disso o policial consegue entender que toda ação que ele tomou era necessária e por algum motivo. Isso que você falou, Bruno, é muito importante. O tenente falou aqui também. Todas as ocorrências, elas são passadas assim, após o término dela, ela é divulgada para todos os pelotões, né? Tem um estudo de caso. Então, o pelotão que não teve, aquele pelotão que não teve a oportunidade de participar daquela ocorrência, ele vai saber nos pormenores,
Como que, que aconteceu e qual e quanto eles têm que evoluir ou se estar a par dos treinamentos. Então, a gente bate muito nessa tecla, evolução. Nós não podemos estar de igual com nossos oponentes. É sempre superior, né? Costumamos falar, você tem que ter uma caixinha de ferramenta. Essa caixa de ferramentas, se tiver... eu quero uma chave e tal, tem que estar lá dentro. Não vou utilizar, vou lá e guardo ela. Você tem que saber tudo que você está passando, o que você treina. Então, você não pode ser pego na surpresa. Eu acho que isso revela muito do porquê que a Rota é uma tropa de elite, né? Que está em destaque no Brasil, né? O estudo é constante. Se houve um erro, vamos analisar para que não volte a acontecer. Se houve acertos, vamos seguir dessa forma ou vamos melhorar para ter um resultado melhor ainda. Sim. Então, isso mostra muito, né, do porquê os senhores são tão capacitados. Bom, já mostraram o armamento aqui e os membros da Rota. Tem um kit padrão? É preciso fazer Tem uma mochila? O que eu tenho que levar? Como que funciona? Sim, assim, padronizado todas as equipes não são, né? Devido dentro de um pelotão cada policial tem uma especialidade, por exemplo, o Fernando é atirador, aí no outro operador ele é operador de metralhadora, isso diferencia um pouco a parte de equipamento. Mas o que é interessante destacar nisso, que todo pelotão quando sai com equipamentos sobressalentes. Então, tem a sua mochila com equipamentos individuais, parte necessário de APH, parte até simples, um medicamento, se precisar. Para quê? Para que se ele estiver no meio da operação, ele não precisa sair, ele continua. Munições sobressalentes, bateria sobressalente para o HT, para o radiocomunicador. Então, todos os operadores saem pensando que eu vou para qualquer canto do estado e eu estou preparado para resolver aquele problema e eu não vou precisar voltar para o batalhão, né, para a base Aguiar, ou pedir apoio para outra viatura levar para mim. Então, nesse sentido. Vou dar uma descontraída aqui e vou fazer uma das perguntas que eu recebo diariamente dos meus amigos e familiares. O policial de rota ganha mais? Não ganha. Não ganha. É o mesmo salário que o policial de um batalhão de área recebe, o policial de rota recebe. E tem até um adicional. Muitas vezes, dependendo da situação, o policial, dá um exemplo, Fernando, ele gasta dinheiro do seu próprio bolso para sua evolução. Então, ele falou de livros, né? Ele que compra. Então, alguma coisa que precisa, que às vezes, não que o Estado não dê, que o Estado nos dá todos os equipamentos que nós precisamos, mas alguma coisa específica, às vezes o policial de rota, dentro da nossa doutrina, ela tá bem enraizada a isso. Acho que isso mostra o comprometimento do policial com a causa, né? Sim. Bom, o que os senhores diriam para um jovem que sonha em ingressar na rota? Quer falar primeiro, Fernando? Bom, você falou tudo, né? O sonho. Então, quando você tem um sonho, você corre atrás, você se capacita para conseguir realizar ele. Se caso você tiver a oportunidade de antecipar ele o quanto mais rápido possível, né? O que nós falamos assim, a pessoa que vai lá para o batalhão é melhor e mais nova possível para você ir livre de certas manias, vamos falar assim, né? Que você acaba pegando em outras unidades, assim, porque nós temos lá o nosso padrão muito elevado. Uma doutrina. A postura, a parte de como se dirigir, como falar com as pessoas, nível de aprendizado. Então, quanto essa pessoa ela for mais nova, vai ser mais fácil para ela. Não estou desmotivando o mais velho, o mais antigo, né? Mas vai ser menos dolorido. E para nós é um prazer pegar aquela pessoa e moldá-la no aspecto que nós necessitamos lá. Então, corra atrás do seu sonho, evolua, ou, caso não deu, tenta ser o melhor na sua unidade, fazer o seu melhor. Sempre o seu melhor, você sempre vai se destacar, você sempre vai voltar vivo para casa, né? Você vai ajudar o cidadão de bem. Então, você explanando o seu melhor, você só tem a colher os louros. E vai voltar com o sentimento de missão cumprida para casa. É isso aí. Tenente? Eu faço das palavras do Fernando a minha, né? Mas o que eu gosto de falar é assim, a dedicação. Então, para aquele jovem rapaz que quer servir na rota, se dedique. E se dedique a todos os pensamentos, né? De educação, de condicionamento físico, de evolução mental, que é o principal, né? A gente até falou anteriormente. E se dedique para entrar na sua carreira, seja soldado, oficial, se dedicar lá dentro, né? Na formação,
Depois se formou. Se caso você não conseguir diretamente ir para a rota, ir para um batalhão, aprenda todos os dias, todo dia vai ser um aprendizado. Então, para que no dia que você conseguir ser transferido lá para a rota, conseguir estagiar, você tenha aquele pensamento de eu tenho capacidade e eu vou conquistar o que eu sempre almejei, que é o meu braçal de rota. Então, a dedicação é a principal característica que nós passamos para aquele futuro policial de rota, né? Bom, eu queria agradecer a presença dos senhores, né, no PMcast de hoje. Algum recado importante que os senhores querem deixar? Só falar novamente, né, nosso canal do Instagram, né, rota_bta, @ né, rota_bta, e nos visite, né, nas visitas de sexta e sábado, no visitarota@gmail.com, e contem com a rota. A rota está na rua, a rota está presente para proteger a população e a sociedade frente aos crimes, seja crimes ultraviolentos, seja combate ao crime organizado. Então, confiem na rota. Bom, mais uma pergunta. Quero fazer uma denúncia, tá? Quais são os canais? Além do 90, como que eu posso fazer uma denúncia para a rota? Perfeito. Além do 90, né, o Disque Denúncia, mas principalmente como a população confia bastante na rota, às vezes quer fazer uma denúncia direto, nós temos nosso sistema de denúncias, né? Só ligar lá na base diretamente, o 3315-0188, e a população pode passar diretamente essa denúncia para os policiais de rota. 3315-0188. Isso. Esse é o telefone para denúncia. Pessoal, tenham responsabilidade, né? Sim, com certeza. Bom, conversamos hoje com o Tenente Bruno Souto, Cabo Fernando. Gostaria de agradecê-los, tá? Por essa entrevista em que os senhores com certeza vão tirar muitas dúvidas das pessoas que admiram tanto a rota. E se você deseja que a gente fale sobre algum assunto específico no PMcast, comenta aqui nesse vídeo e nós traremos cada vez mais interesses de assuntos dos senhores. Bom, já aproveita, segue a gente também nas nossas redes sociais, só procurar o @PMESP. Esperamos você no próximo PMcast. Até lá, pessoal!